Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 6, né? E nós vamos fazer a leitura da mensagem completa, né? Do capítulo inteiro, né? Mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 12, né? Efésios, capítulo de número 6. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos já entrar nesse momento, né, na meditação da Santa Palavra de Deus, a partir do versículo de número 12, né? Vamos fazer a leitura a partir do 10, porque faz parte do contexto, mas a meditação do versículo 12, tá bom, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a Santa Palavra de Deus, né? A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pois é, irmãos, a gente fica observando, né? Observando, prestando atenção, e qualquer pessoa pode ver, né? O mundo está em guerra, né? Não aquela guerra que está travada lá no Oriente Médio, né? Entre Rússia e Ucrânia, né? E ali o pessoal de Israel lutando ali contra o Hamas contra o povo de Israel, né? Não é dessa guerra que a palavra de Deus está falando, né? E sim das guerras espirituais, né? Da luta, né? O quanto o diabo tem lutado e pelejado para fazer com que os irmãos percam a salvação. Aqueles que já têm a sua salvação ganha, que aceitaram a Jesus um dia, desceu às águas batismais, cumpriu toda a lei e a justiça, como disse Jesus, falando com João Batista, né? Quando foi ser batizado, né? Porque João recusava batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Todo-Poderoso, era o Filho de Deus, né? E ele era um carnal, né? Que é com toda certeza que no dia que o Senhor tirasse o fogo de vida dele, ele não seria arrebatado da forma que Jesus foi, né? Ele não teria sua ascensão dessa forma, ele seria morto e enterrado, né? Então, mas Jesus falou para ele, deixa por enquanto, deixa por agora, que convém que seja assim para que nós possamos cumprir toda a lei e a justiça, né? Então todo crente, todo homem, toda mulher na face da terra, os que já aceitaram e os que ainda aceitarão a Jesus um dia, né? Orando como pastor na igreja, a oração do arrependimento, né? Porque todos que foram até João, irmãos, tiveram que fazer a oração do arrependimento, porque a aclamação de João era esta, né? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, né? Então, de modo que o que isso quer dizer, né? É exatamente a salvação que era chegado para todos, que era Jesus. Jesus tinha chegado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então, de modo que ali estava o rei dos céus estava ali, né? O rei dos céus, da terra, do mundo, de tudo que existe, né? É o Filho de Deus, Jesus. Antes era o Verbo se fez carne, né? Que foi ali concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria Santíssima e nasceu e estava ali para poder implantar o plano completo de salvação de todos. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, né? Então, de modo que é preciso fazer a oração do arrependimento com o pastor ou com o pregador que estiver no santo altar do Senhor, né? Para que Deus possa receber, né? Ali, naquele momento, a sua conversão. E após cumprido o tempo de preparação, é preciso descer as águas batismais. Já falei e repito muitas vezes nas minhas pregações. No meu caso, durou 120 dias, né? Só que com 30 dias eu estava ansioso para descer as águas batismais, né? Na minha época, aceitei Jesus na Deus e amor, e quem me batizou foi o presbítero Genário Luiz Silva, né? Foi com ele que eu compareci na igreja e confirmei a minha aceitação a Jesus, que eu tinha feito em casa, orando a oração das 18 horas com o missionário Davi Miranda, né?
e fui na igreja para poder confirmar, né? E ali, porque eu aceitei pela Deus e Amor, né? Através do missionário Davi Miranda, a oração do Calvário, né? Então, foi a igreja que eu escolhi para aceitar Jesus e viver nela, né? Congregar nela, né? E assim eu fiz, né? Então, de modo que você aceita Jesus, cumpre-se o tempo de preparação para você poder entender como é que é, né? E aí você vai descer as águas batismais depois de 30, 60, 90, 120 dias. Tem alguns que demora mais, demora anos, né? Para tomar a decisão de batizar, né? Mas após isso você é considerado uma pessoa salva, né? E aí o diabo começa a lutar para poder tirar, né? Para tirar do seu coração, né? A fé, né? Porque a fé que o Senhor nos dá, quando aceitamos Jesus, ela habita no nosso coração. Aí o diabo começa a lutar. E o diabo, irmãos, ele não é carne, não é osso e não é sangue, ele é espírito, né? Por isso que a palavra foca dessa forma. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então, você, quando o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, sua parentela, seus filhos, se rebelar contra você de alguma forma, você nunca você imagine que seja por vontade própria dele, né? Ele está sendo usado por espíritos malignos para levantar contra você e causar esse rebuliço todo e fazer com que você, o que já ganhou a salvação, que perca, lutando para fazer você perder a salvação, para fazer você pecar, né? Vocês podem ver a quantidade de irmãos e irmãs que aceitaram Jesus um dia. Nós conhecemos muitos deles que desviaram, irmãos. Quem faz o homem desviar? Desviar quer dizer, saiu da presença de Deus. Desviar quer dizer, saiu do caminho, né? Você pega uma estrada aqui para fazer uma viagem, você faz o traçado de todo o trajeto ali antes de sair, né? E quando você sai do trajeto, você desviou, você errou o caminho, você desviou o caminho. Isso traz sérias complicações quando você erra o caminho. Então, para o homem é da mesma forma. Aceitou a Cristo, seguiu a Cristo, está com Cristo, de repente você, por qualquer motivo que acontece na sua vida, você sai, né? E aí então é grande o dano que acontece com você, né? Então o Senhor nos adverte, nos alerta, para nós não sairmos do caminho. Mas nesse caso é uma viagem sim, mas é uma viagem espiritual. Que a gente começou essa viagem no dia que nós aceitamos Jesus. Você não começou essa viagem da qual a Bíblia está falando aqui quando você nasceu, não, né? Você começou essa viagem no dia que você aceitou Jesus. Você tomou a decisão de aceitar Jesus na igreja, e você levantou as suas mãos na hora que o pastor fez o apelo, ou o pregador que estiver no altar fez o apelo, né? Seja ele missionário, seja evangelista, seja diácono, seja presbítero, né? Ou seja um cooperador, né? Ou seja um obreiro que estiver no altar orando. Não importa quem quer que seja. Se estiver em cima do altar do Senhor, uma igreja santificada, ele ou ela está autorizado pelo Senhor para fazer o apelo e chamar você na hora do apelo para poder orar por você, né? Tem aqueles mais tímidos que às vezes não quer orar, pede para o pastor orar ali, o pastor está sentado ao lado ali, né? Mas essa competência é de quem está no altar, né? E outros aceitam com o próprio pastor da igreja, né? Que é a autoridade máxima da igreja. Com isto, né? A partir daquele momento, você começou a sua viagem. O aceitar Jesus na igreja, naquela noite, naquele dia, naquela tarde, naquela manhã, ali é o marco zero do ponto de partida desta viagem que você faz. Aí o diabo começa a lutar para te impedir de você progredir nessa viagem, de você avançar, seguir avante. E ela só termina, irmãos, somente no dia que nós fomos arrebatados, o dia que nós partimos para Cristo, por nos chamar, aí encerrou essa viagem, essa jornada toda, né? Então, para nós não sairmos do caminho, o Senhor nos alerta, nos adverte, nos instrui, nos recomendam, né? Porque a forma que o diabo luta com as pessoas, tudo que vocês estão vendo aí, tudo que está acontecendo no mundo, tudo aquilo que não presta, nada disso provém de Deus. Nada disso provém do próprio homem, né? Tudo isso é obra maligna, né? É Satanás, seus anjos, seus adeptos e seus seguidores. Ele usa sim o homem para fazer. O homem toma a frente de tudo para fazer a maldade
maldade um para com o outro, mas usado por Satanás. Então, para você se livrar, né, das astutas ciladas do diabo, o Senhor nos alerta aqui no versículo de número 12, mostrando para nós, né, que a nossa luta, a nossa peleja, a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Né? Se o seu pai levantar contra você, filho, se o seu filho levantar contra você, pai, e o marido contra a mulher, mulher contra o marido, né, enfim, qualquer pessoa levantar contra você, né, você para, olha e escute. E presta bem atenção nas palavras, nas ofensas, nas agressões, né, e você pode repreender que é demônios. A menos que você tenha cometido um erro contra ele e ele vem te repreender, né, seu patrão, o seu chefe, seu colega de trabalho, né? Se você pecou contra ele, né? Se for coisa simples, ele vai chegar para você, vai falar com você e você simplesmente vai pedir desculpa. Você para, olha, escute, reconheceu que você realmente errou, então peça desculpa. O diabo não quer que você peça desculpa. O diabo não quer que você peça perdão. O diabo não quer que você se humilhe. Ele quer que você se exalte, se rebele, você responda, você seja mal criado, você seja desobediente, você seja desonesto, você seja infiel. É isso que o diabo quer. Ele não quer outra coisa. Né? Pedro 3,18. Né? O diabo veio para... Pedro 5, versículo 8. Né? O diabo anda em derredor, rugindo como leão. Né? Bramando como leão, né, procurando a quem possa tragar. Né? Pedro 5, 8. Pedro 3, 2 Pedro 3, 18 né, eu vou pegar daqui a pouquinho, vamos seguir em frente. Então, de modo que nós precisamos entender, colocar no nosso coração, no nosso entendimento, que nunca é por conta própria do homem ou por conta própria da mulher. Né? Lembra sempre de que sempre que alguém levantar contra você é demônios. Não importa quem é a pessoa. Se é o seu marido, mulher. Se é a sua esposa, marido. Se é o seu pai, filho. Se é o seu filho, pai. E assim por diante. Né? Estou falando de pai, estou falando da mãe, da mesma coisa. Né? Então, pensa antes de responder. Analisa as ofensas, as palavras, porque é sempre com palavras, né? E você vai ver que não provém de Deus. Depois a pessoa arrepende e vem te pedir desculpa. Então você perdeu, quando você revida da mesma forma, com a mesma moeda, né? Você perdeu a oportunidade de fazer com que o diabo caísse por terra. Né? E é disso que a palavra está falando aqui no versículo 12. Né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Ou seja, né, os espíritos malignos, né, eles têm esses nomes todos, né, que o Senhor deu para eles. Né? Esses nomes todos significam uma única coisa: demônios, Satanás, casta maligna, diabo, é tudo a mesma coisa. Né? É tudo demônios. Né? Então a nossa luta é contra eles. Né? E qual é a arma, irmãos, que você vai usar para lutar contra Satanás? Né? Ele é invisível. Não adianta você pegar uma faca, não adianta você pegar um pau, não adianta você pegar revólver, metralhadora, fuzil, canhão, nada. Nada disso atinge a Satanás. Se você pegar qualquer uma dessas armas para poder agredir quem está te agredindo, para revidar com a mesma moeda, você vai trazer muito mais complicações para a sua vida. Você vai ser levado para a delegacia, o delegado vai mandar te botar atrás das grades, depois você vai ser apresentado a um juiz, vem a sentença,
você só vai complicar a sua vida. Para sair de lá, você já tem que pagar a fiança, você já vai largar o salário do mês inteiro lá só para sair de lá, por causa de uma agressão que você não teve tolerância, não teve paciência, né? Você não teve nenhum discernimento de que não provinha de Deus. Então a nossa arma para lutar contra Satanás, irmãos, chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, jejum, oração, de joelhos no chão. Esta é a arma mais poderosa. Esta ele não resiste. Essa ele não suporta. Essa ele bate em retirada e a paz volta para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, né? A paz volta caso você tenha perdido. Se você permanecer dessa forma, dessa feita, ele não consegue penetrar. Qualquer pessoa levantou a voz para falar qualquer coisa contra você, né? Você olha para ele, só de você olhar para ele, olhar dentro dos olhos dele, né? Automaticamente o diabo já está sendo repreendido, porque Deus te deu esse poder. Até no pensamento, você não precisa nem de palavras. Se você estiver revestido da couraça da justiça, como está lá em Efésios 6. Aqui nós estamos no 12, né? Se estiver revestido, o diabo, nem perto ele chega, ele passa ao longe, bate em retirada, e a contenda que ameaçou começar, ela encerra ali. É um fogo que não se acende. É um fogo que não se riscou para ele de fósforo, ele apagou antes de você chegar a ele no estupim, e o fogo, nem o fogo nem acendeu. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.